De fato, ninguém tá preparado, né? Romantizam muito. Romantizam Sim, muito. sim. E o homem, a gente acaba sendo até um pouco... Por mais que a gente queira entender, a gente acha, fala assim, não, tudo deve ser normal, a gente acaba sendo um pouco egoísta num ponto. E não é por mal, não é de propósito, mas quem tá passando por uma mudança drástica é a mulher, né? Então, por mais que eu ficava ali tentando entender, assim, não é até estranho que eu vou falar, mas não é fácil, assim, toda hora você toma xingo, toda hora leva porrada no, né, né? Uhum. Foi uma situação de um embate que a gente tinha ali o tempo inteiro, que... Porque eu achei muito estranho, assim, eu não conseguia entender aquela mudança de humor. Mudou tudo, porque a Mary é uma pessoa tranquila, assim, ela é centrada, chorona assim, ela sempre foi emotiva, eu sou muito emotivo também, então nesse ponto a gente também... Mas foi uma mudança de humor de tudo, assim, que eu não sabia o que fazer. Não sabia. Porque de fato o homem não se prepara pra ser pai. Não. Por isso. Não se prepara. Não, isso a é gente verdade. vai deixando acontecer, vamos ajudar Ela aqui, até me vamos cobrava, ajudar. você não quer ler isso aqui, não sei o quê. E na época eu tava começando a Galãs Feios, né? E tava trabalhando na Record, então paralelamente eu já tava cheio de coisa também. Isso não é desculpa, claro que não é desculpa, mas eu tava na correria, saía da Barra Funda, ia até a Vila Madalena pra gravar, depois voltava pra casa às 8 horas da noite, e aí ela, não, mas olha, tem esse artigo, tem não sei o quê. E eu, não, depois eu vejo. Nunca vi, assim, sendo bem honesto, Olha, nunca vi, nenhum. Olha, eu não quero colocar a culpa em ninguém, mas eu acredito que pra mim assim não foi pior porque eu não tinha uma rede de apoio. Porque se eu tivesse Sim. uma rede de apoio, eu acho que eu teria desabado também, sabe? Eu acho que eu teria assim, Você foi obrigada a ser forte, eu fui né? obrigada, eu fui obrigada no dia seguinte que eu cheguei em casa, fui na feira, fui fazer feira, fui Fazer comida, lavar Com roupa. ponto, lavar velho. roupa. Um ponto. Então assim, eu não tinha ninguém. Então, eu acho que por isso eu tive que ser, E a licença sabe? paternidade, 4 dias, né, 4 cara? dias. 4 dias e acabou. Voltando pro trampo, circulando, já era brincadeira, entendeu? É nesse naipe, né? Assim, as pessoas às vezes, quem debate nesse sentido e fala, não precisa, senão a empresa... Tá, talvez algumas pessoas não precisem, tá? Assim, no geral, talvez, não sei como é a realidade de cada um, mas se pelo menos pensassem, né, caso a caso, talvez poderiam conceder para aqueles casos em que a pessoa definitivamente não tem uma rede de apoio e o pai vai ser super importante. No nosso caso era isso, a mãe dela mora lá na Bahia, a minha mãe tava morando em Sorocaba na maior parte do tempo, na época, não tinha ninguém, velho. A irmã dela mora em Santo André. Entendeu? A gente não tem parente perto de casa. Era só nós dois. É nós por nós, depois de nós é nós de novo. Sempre foi meio assim o rolê. Então, porra, velho, pelo menos pensar no caso a caso. Não dá pra dar pra todo mundo. 4 meses, sei lá. Porra, pelo menos pensar no caso a caso, né? A pessoa comprovando ali, entra na justiça, sei lá o quê, velho. É um médico mesmo, né? É. Pode entender um pouco do Mas contexto familiar. que não é exatamente, porque cada família tem a sua composição. No nosso caso ali, seria providencial pra ela eu estar ali pelo menos uns 4 meses pra ajudá-la e não teve isso. Foi ela, depois de todo o trauma da gravidez, do parto. Da gravidez não, mas do parto, né? A gravidez não foi traumática, mas o parto foi muito traumático. Depois de toda aquela situação que ela passou, ainda ter que lidar com a gravidez sozinha. Né? Tinha enxaquecas, verdade. assim, que eu não conseguia nem levantar a cabeça. Às Os vezes, primeiros como meses da criança tinha, era sozinha, mano. Montessori, ele deitava no colchão, assim, no chão. Tinha IVA, né, claro, mas tudo assim na altura dele. Então, quando eu abaixava pra pegar, gente, era muito sofrido. É. Mas, né, Sobrevivemos. graças a Deus, tudo Sobrevivemos, mas com Olha, muito também sofrimento. é outro. Então, quando ela teve a herpes zoster, eu fui visitar meu avô lá no Paraná, em Ponta Grossa. Eu já pensava que meu avô tava pra morrer. E depois de uns 2 anos, ele realmente morreu. Mas era aniversário de 97, 98 anos. Falou, vamos lá, porque a gente não sabe quando a gente vai conseguir voltar. E não sabe se ele vai estar vivo no ano que vem, vamos lá. Cara, eu tenho esse carro até hoje, né? Mas na época era o único carro que eu tenho. Hoje eu tenho 2. Eu tinha um Astra, e o Astra não tinha ar-condicionado. Era um carro confortável pra época, mas era um carro já meio rodado, não tinha o conforto de um carro zero. Era um carro ok, mas não era um carro confortável com um carro zero. Cara, ela foi viajando assim, ó, porque ela não conseguia encostar com a herpes De zoster, lado. de ladinho, cara.
8 horas. 8 horas de estrada, ela assim. E ela foi por mim, porque não é família dela, é minha família, né? Foi por mim e tal, mas sofrimento, cara. Sofrimento. 8 horas de carro desse jeito. Uma herpes zoster que foi gerada ali por toda a fragilidade que ela acabou desenvolvendo, não só com a questão do parto, mas depois, os primeiros meses também, que a criança não dormia. Chorava a cada meia hora, você não podia respirar mais alto que ele chorava. Ele chorava. Até o 9º, 10º mês, ele não dormia direito. Né? Depois com a Mel foi muito mais sossegado, muito mais tranquilo. A Mel Tem... chorava bastante também, mas... Não, mas era outra história, né? É. Era outra história, era diferente.